Tem livro aí de mais de 300 páginas, outros tantos. Aliás, um livro indispensável. Mesmo, presta atenção, Símbolos da Ciência Sagrada é o seguinte, não, eu não tenho nenhum interesse em René Guénon. Leia os Símbolos da Ciência Sagrada. Eu só tenho interesse aqui nas minhas coisas, na minha religião, na minha arte. Leia os Símbolos da Ciência Sagrada. Esse livro é um livro de interesse universal, para qualquer pessoa inteligente. Perfeito. E nós estamos aqui com o tradutor do livro, Marcos Monteiro. Ô Marcos, o que você diz assim, sobre a experiência de ter traduzido esse livro e você como astrólogo, quer dizer, como praticante de uma arte tradicional? Quer dizer, de que maneira que você vê, se é que vê, né, que a leitura desse livro e de outros livros do René Guénon pode ajudar uma pessoa como você, né, que ajudar na compreensão e na prática de uma arte ou de uma ciência tradicional? Olha, como o Gugu falou no começo, não existe nenhum autor tão bom para ensinar a pensar desta forma, para ensinar a reconhecer. Eu acho que, para nós que somos brasileiros, um segundo lugar muito distante seria Mário Ferreira, algumas obras do Mário Ferreira. Mas é um segundo lugar muito distante e não era a intenção principal do Mário, era uma coisa que ele estava querendo... Está fazendo eco? Estou sentindo ouvindo eco. Desculpa. Não de vocês, como se fosse um ventinho aqui. Tá bom. E que não era a intenção principal dele. E o René Guénon, apesar de não ser a única intenção da obra, é algo que está mais imbricado na obra total dele. Isso é muito importante para o que ele quer fazer. E o modo como ele apresenta os símbolos, de certa forma, imprime o raciocínio na gente. Não é só descrevendo. O jeito que ele escreve, a sensação que dá é que ele está escrevendo aquilo, num certo sentido, de forma simbólica. É como se aquilo tivesse, como se ele estivesse jogando não só o símbolo no sentido como um professor de literatura jogaria. Olha, isso aqui é isso, a cadeira é isso. É como se ele estivesse jogando o raciocínio na sua cabeça, assim, o modo como as coisas são comparadas. Isso é semelhante a isso, né? Nesse extrato aqui desta tradição, como isso é semelhante aqui, nesse negócio completamente diferente, que é parecido com essa correlação que tem esse coração e essa lança nessa imagem de mármore não sei aonde. Você vai pegando exemplos completamente diferentes e você vai vendo que tem o mesmo nexo. Eu acho que isso é importante porque não é só uma lista, como o Gu falou, não. Olha, essa lista de símbolos ou lista de significados, ele vai jogando essa... É como se ele desse os dois lados da equação o tempo todo, aí você começa a prestar atenção no que está no meio. Porque o que está no meio é mais ou menos parecido. Ele vai jogando, isso aqui é parecido com isso, isso é parecido com isso, isso é proporcional a isso. Você vai pegando. É uma versão... Sei lá, vou usar exemplos completamente inventados aqui. Olha, isso aqui a gente vê numa sura do Alcorão. Isso aqui está na parede de uma igreja. Isso aqui é o livro tibetano dos mortos. Isso aqui a gente viu numa capa usada num funeral, num ritual fúnebre hindu. Um é um pano, o outro é uma fala, o outro é uma taça, o outro é algo escrito na parede, o outro é um poema. E você vê cara, mas olha só, parece que tem mesmo essa coisa aqui no meio que ele está dizendo o tempo todo que tem, você começa a ver que tem. E, bom, eu acho que depois dessa explicação do Gugu, ninguém duvida que isso é importante para todo mundo. Eu vou enfatizar, se você alguma vez na sua vida já pensou em estudar astrologia, isso é muito mais importante para você. A astrologia é isso aplicado ao céu. É isso, exatamente. O resto é detalhe. Mas o astrólogo A faz a técnica tal, o astrólogo B faz a técnica tal. Isso é detalhe. Aprender a fazer isso entre o céu e a terra é exatamente isso que é a raiz do ofício, que é o básico do ofício. Então, não quero puxar um pouco eu quero puxar a sardinha para o meu ofício. Puxa, o livro que eu traduzi. É o livro em que ele faz isso de forma mais extensa, eu acho. Eu acho que esse é a grande tríade. Se Deus quiser, comprem bastante esse box
para convencer o Marcelo a publicar a Grande Tríade também. Comprei muito, abundantemente, assim, para os vizinhos, para a tia, para o primo, para eu poder falar, Marcelo, olha só, está vendendo bem, vamos dar um jeito de publicar a Grande Tríade também. Eu acho que pelo menos, eu acho que é o número 2 nessa exposição generosa de símbolos, assim. Primeiro, porque no símbolos fundamentais ele pega, o simbolismo do coração, da caverna, da taça. No Grande Tríade, vamos olhar a relação entre 2 números. Aí ele começa a explicar alguma coisa chinesa, daqui a pouco ele pega uma gravura celta e daqui a pouco ele pega alguma coisa que ele pegou na parede da igreja. Ele faz a mesma coisa, só que um pouco menor, um pouco mais resumido. Mas acho que eu me perdi um pouco na resposta, porque eu me empolguei, porque eu gosto muito desse livro. Mas eu acho que é isso. É importante aprender a pensar desse jeito. Mais do que a informação em si, mais do que, olha, esse desenho significa isso. É interessante culturalmente, mas você aprender a pensar assim mais importante. Outra coisa é que existem muitos argumentos de retórica hoje, em todo tipo de debate. Debates científicos, debates políticos, debates sobre moral, debates religiosos. Existem muitos argumentos que são baseados em analogias francamente estúpidas. E às vezes a pessoa ouve a analogia e daí ela fica demora um tempão para tentar rebater aquele argumento. É o seguinte: se você tem o senso do simbolismo, você pensa, não, peraí, a sua analogia não funciona por causa disso. Vamos começar por aí. A sua analogia é idiota. Não é uma analogia de jeito nenhum. Só para lembrar um caso célebre, a analogia que os abortistas fazem de a mulher que foi costurada com o violinista, né? Você conhece esse argumento? Talvez seja legal você expor. Imagina o caso de uma mulher que um dia ela acordou e ela foi dormir normal na casa dela, e daí no dia seguinte ela acordou e ela estava costurada com um cara. Ela e o corpo do cara estavam costurados junto, né, cirurgicamente. Um violinista famoso, né? E diabo está acontecendo. E daí ela descobriu que aquele era um violinista famoso que tinha uma doença muito rara e que ele ia morrer inevitavelmente. E a sociedade dos admiradores do violino, qualquer coisa assim, capturou, sequestrou ela e o violinista e costurou eles, porque se ele ficar costurado nela durante 9 meses, ele vai se curar, e daí a música continuará, e todo mundo vai ser maravilhoso, etc, etc, etc. E daí eles argumentam que ela tem direito de mandar fazer uma cirurgia para separar ela do violinista, e foda-se o violinista, que ninguém me perguntou nada, que porcaria é essa? E esse caso é análogo à gravidez e, portanto, a mulher tem o direito de abortar, e etc, etc. É uma analogia tão imbecil, ela é tão imbecil, de tantos pontos de vista, assim, ela é tão furada, certo? Que qualquer pessoa que tivesse tido um pouquinho de estudo simbólico diria, não faça isso, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é um argumento para idiotas. Mas a pessoa que faz o argumento está fazendo o argumento para um monte de outras pessoas que não têm nenhuma noção de simbolismo. Então, elas não são capazes de detectar uma falha numa analogia. Tem um outro caso, bem interessante, de analogia imbecil, né? Essa do Sam Harris, né? No livro dele sobre moral, que ele fala que, olha só, a gente não precisa saber exatamente qual o objeto último da moral. Basta a gente saber mais ou menos intuitivamente, porque a gente deve tratar a moral como se trata a medicina. Então, vamos dizer, a analogia dele é: a medicina está para a saúde como a moral está para o bem-estar máximo. Então, o objetivo da moral é o bem-estar máximo. E tá, bem-estar máximo, tá bonita essa expressão, mesmo que você não tenha uma definição exata dela, você pode usar ela como análogo ou correspondente da felicidade dos gregos. E até aí é razoável, mas então o argumento todo é baseado numa analogia
seria a analogia entre a moral e a medicina, e o sujeito nunca para ver quais são os problemas dessa analogia. Nunca. Ele não tem, para ele parece perfeitamente razoável tratar a moral como a gente trata a medicina. Mas escuta, moral e medicina são muito diferentes. Então, essa analogia não é cabível. E ele não vê que não é cabível porque ele não sabe fazer raciocínio analógico. Ele não sabe fazer relação simbólica. Ele não sabe. Então, por exemplo, ele não vê o problema seguinte. Olha, presta atenção. Se existe médico, existe medicina, existe médico. Se existe médico, tá, e existe governo, quando o governo vai tomar uma decisão ligada à saúde, ele vai consultar os médicos, não vai? É óbvio que ele vai consultar os médicos. Pois bem, só que o bem-estar máximo é o objeto de toda a legislação. Então, o governo vai ter que consultar os especialistas em moral, que são equivalentes do médico, em toda a legislação. Então, você vai criar uma classe de profissionais, os moralogistas, né, que vão supervisionar toda e qualquer legislação do governo. Pronto, a sua moralogia morreu. Outra coisa, deixa eu te falar uma coisa, Sr. Harris. Seguinte, quantas vezes na vida você tem uma séria decisão médica para fazer? Nunca. Senão, de vez em quando, você está paralisado, aí o médico fala, olha, é a cirurgia ou a morte, aí você tem que tomar uma decisão. Agora, decisões morais tem que tomar o tempo todo. Dou um soco na cara desse sujeito? Não dou. Caso com essa mulher? Não caso. Mudo de profissão? Não mudo. Todas as decisões, grandes decisões da sua vida, envolvem um componente moral. Isso quer dizer o quê? Para a medicina, assim, de vez em quando você vai tomar uma decisão que você tem que ir lá e perguntar para um médico o que ele acha que você deve fazer. É muito ocasional. Mas os moralogistas, os caras, se a gente tratar a moral como a medicina e tiver agora uma disciplina científica de moralogia, certo? Você vai ter que consultar eles para todas as decisões da sua vida. Todas, absolutamente todas. Então, é óbvio que moral e medicina não são análogos. Então, é evidente que a analogia é impossível. Mas o sujeito não percebe isso. E é engraçado, quando eu li isso, eu fiquei muito como é ridículo isso. Porque antes disso eu tinha visto um vídeo dele no YouTube, ele fazendo gozação de interpretação simbólica, ele inventando o simbolismo de uma receita de bolo. Né? E lá uma invenção, e falando, olha só, como esse negócio de uma coisa simboliza outra, é uma piração danada, você pode inventar qualquer significado para as coisas. E, bom, você pensa isso e você começa a sua grande obra sobre moral com um raciocínio simbólico, com um raciocínio analógico. Acerca do qual você não entende nada, então você não é capaz de ver que não, a sua analogia de início é idiota. Então tem um monte de argumentos que decidem coisas na nossa vida pública e que decidiram coisas na nossa vida pública, que são baseados em analogias extremamente incompetentes. E aí você tem que ficar, como você não entende nada de analogia, a parte do princípio que a analogia é válida e você tem que ficar refutando as conclusões. Porque é um negócio problemático e complexo, sempre. Se você pode chegar, não, a analogia é falha, não é verdadeira por causa disso, não se aplica, esse caso não se aplica. Refaz o negócio do começo, depois ele escuta as suas conclusões. Tá? Você, pessoalmente, já estaria livre, imunizado, já está imunizado contra analogias ruins, contra analogias idiotas. E entenda bem que a analogia é um dos principais artifícios da retórica, da argumentação pública, em qualquer coisa. Analogia. Isso aqui é como aquele outro. É mesmo? Deixa eu ver se é. Se você não tem senso de simbolismo, você não sabe se é ou não é. Entendeu? Se você tem senso do simbolismo, eu tenho certeza que o Marcos, ao ouvir a ideia, não, peraí, o violinista colado na mulher é a mesma coisa que a gravidez. Não! Não é. É muito fácil você refutar. Você não precisa chegar às conclusões da pessoa.
Você nem precisa debater a conclusão, porque assim, não, a sua premissa é idiota. Ou esse argumento do Sam Harris, porque ele está tentando criar um grande capital intelectual dos nossos tempos vai no esforço de tentar criar uma moral de fundamento laicista. Moral sem Deus, moral sem religião. Porque esse é um tremendo ponto fraco do argumento laicista, do argumento ateísta. Tá bom, então. Qual é o fundamento da moral? Porque as pessoas têm deveres morais, obrigações morais, responsabilidades morais. Se elas são só pedaços de carne. Essa é uma dificuldade inerente da posição naturalista. Então, um monte de gente está tentando criar um sistema moral plausível, razoável, sem religião. Então, tudo é baseado em analogias idiotas. Se você já conhece as analogias, você refuta a analogia e já cospe na cara do argumento imediatamente. O negócio vai para o lixo antes antes de virar conversação geral. Porque essas ideias, elas podem ser idiotas, para quem conhece o simbolismo. Mas é assim, você lança uma ideia dessa. Não, que a moral é como a medicina, então tem essa relação proporcional, tem essa proporção entre saúde e medicina, bem-estar geral e moral. E na hora que ele não faz barulho nenhum, é só um livro de um cara, certo? Mas se a analogia e a argumentação do sujeito, se a argumentação do sujeito depois da analogia é boa, tem um monte de gente querendo uma moral laicista. Tem um monte de gente inteligente querendo uma moral laicista. Tem um monte de gente poderosa querendo uma moral laicista. Entendeu? Então, se aquilo começa a virar conversação entre essa gente, daqui a pouco isso vai virar psicologia, o jargão da mídia, da universidade, da academia. E daqui a pouco esse é o senso geral das pessoas. Não é rápido, isso não acontece numa semana. Isso acontece em 20 anos, 30 anos, 50 anos. Mas acontece. Entendeu? E os efeitos são catastróficos. Os efeitos são, sabe, Rússia soviética, nazismo. Essas coisas surgiram assim. Entendeu? Com analogias ruins. É sério, isso não é brincadeira. A gente pensa, não, eles eram só bandido, nazista era só bandido. Não, presta atenção. O nazismo, antes de existir o nazismo, você tem 100 anos de filosofia e academia levando naquela direção. Não nasceu do nada, do repolho. A pergunta que as pessoas se fazem... Oi? A pergunta que as pessoas se fazem é errada no caso desse. Como essas pessoas acreditaram, tanta gente acreditou nisso naquele momento? Não é naquele momento, é aquilo que você falou. Elas são preparadas por 100, 200 anos disso. Aí é fácil. É fácil cair. Exatamente. Quando a sua visão toda foi moldada errado. Exatamente. Então, esse é outro ponto aqui. É outra fraqueza em que nós somos vítimas da nossa ignorância. A ignorância do pensamento simbólico real, firme como faz o René Guénon, certo? Permite, certo, que argumentos perfeitamente idiotas passem por razoáveis. 10, 20, 30 anos, vira a conversação primeiro na academia, daí na literatura, daí na mídia, daí na elite política, na gente bonita, nas pessoas ricas, no pessoal de Hollywood, no pessoal dos negócios, entendeu? E dali a pouco o negócio virou legislação e você não sabe por quê. E virou legislação e está todo mundo apoiando, está a pessoa saindo na rua. Não, certo? Meu corpo, minha escolha. E você não sabe de onde isso aconteceu. Isso começa 100 anos antes, certo? Por causa de uma analogia ruim que você poderia tornar objeto de ridículo, com poucos argumentos,
Com poucos argumentos. Entendeu? Poderia ter sido tornado objeto ridículo. Tá? Então, é muito importante, nesse sentido, para coisas de muito longo prazo. Para efeitos de muito longo prazo. Primeiro, individualmente para você não ser feito de palhaço por uma analogia perfeitamente idiota. Que acontece o tempo todo. O tempo todo. Tá? Especialmente na academia, no ambiente universitário, na mídia, na conversação da gente bonita. Né? Então, imagina, tenha esse prazer, você terá esse prazer. Se você estudar o símbolo da ciência sagrada, você terá esse prazer. Alguém, certo? Seu sogro, na casa do seu sogro, todo bem-sucedido, muito mais rico do que você, ele vai falar uma analogia idiota e você vai... Não, veja bem, essa analogia não é válida por causa disso, vai fazer esse palhaço ali na mesa de jantar, na frente de todos os parentes dele, certo? E ele, eu sou pobre, mas sou inteligente, você é rico, mas você é burro. Imagina essa satisfação pessoal. Então, você tem essa satisfação no nível pessoal, certo? E você pode, entenda, isso é uma arma que você tem, que pode, no futuro, ajudar a humanidade, preservar a humanidade de um mal terrível. Entende, não? Preservar de um mal terrível. Certo? Você não tem ideia de quanto, por exemplo, as legislações para o aborto se baseiam em analogias francamente imbecis. Decisões do STF, exatamente. É muita coisa. Certo? Então, cada pessoa que aprendeu, ela está se armando para a defesa dos seus netos. Entendeu? Para a defesa dos seus netos. Ele pensa, entenda o seguinte, ele pensa, não, a coisa não vai ficar pior do que hoje. As pessoas não vão transar com cachorro na rua. Nunca, isso nunca vai acontecer. A pedofilia nunca será legalizada. Você é louco. Você não tem a menor ideia de como os costumes são mudados pelas ideias. Não na hora que elas aparecem. Mas na hora que aparece uma analogia idiota, que as pessoas não são capazes de detectar. Ali a coisa começa. Ali a coisa começa. Entendeu? Não? E não se engane. Não se engane. Entendeu? Todas as pessoas decentes do mundo, certo, estão numa guerra contra a destruição dos costumes. Todas. Todos nós nascemos dentro dela. Entendeu? E vamos morrer dentro dela. Não vai terminar no curso da nossa vida. Tá? Então, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar um partido e se armar. Você não pode... Não, eu vou ficar no nível de ingênuo, no nível de conhecimento que as pessoas ordinariamente precisam ter. Então, meu filho, se você vivia, sabe, no Império Austro-Húngaro, no Império Católico, sabe, no século XVI, no século XVII, você vivia no Império Espanhol, certo? Você vivia no Império Otomano. Não, meu filho, você vivia num universo moldado pela sua religião. Você não precisa saber nada para garantir a sobrevivência dela na próxima geração. Você precisa saber absolutamente nada para garantir que ela vai existir quando os seus bisnetos forem adultos. Hoje, eu vou dizer o seguinte, todo mundo precisa fazer alguma coisa para garantir isso. Porque isso não está garantido para ninguém. Isso não está garantido para ninguém. E, claro que em mundos tradicionais diferentes, estratégias diferentes são usadas. No mundo islâmico, por exemplo, uma estratégia frontalmente laicista é impossível no momento. Mas você acha que as forças de dissolução não estão operando usando estratégias que são adequadas para aquele mundo naquele momento? Claro que elas estão acontecendo. Você acha que o mundo islâmico é imune a daqui a 50 anos? Virar, sei lá, o Ocidente dos anos 70? Não é imune a isso. Claro que não. Ele não é feito de pessoas intelectualmente invulneráveis.
Não é, a humanidade não é feita, ninguém é invulnerável. Ninguém é invulnerável. Essa é a verdade. Entendeu? Então, todos nós, a humanidade inteira, a humanidade de pessoas decentes está em guerra contra forças malignas, forças das trevas. Entendeu? E essas forças das trevas, entenda-me, elas não estão agindo principalmente por meio de espíritos, ventos, forças ocultas. Não, elas estão agindo principalmente pelo uso da linguagem, certo? Na academia. Entendeu? Pela criação, vamos dizer, a recriação, a ressignificação das palavras e da linguagem na academia. Entendeu? No mundo todo. Então, olha, você tem que se armar contra isso e conhecer muito bem. Você ser natural para você o senso do que é uma boa analogia, o que é uma analogia ruim, é praticamente indispensável. É praticamente indispensável. Porque, às vezes, rebater uma conclusão dessas analogias ruins precisa 10, 20 anos de estudo comparativo. Entendeu? Precisa de estudo. Então, olha só. Veja bem, para você argumentar por que casamento homossexual não é a mesma coisa, não está no mesmo pé, no mesmo nível, enquanto instituição social não está no mesmo nível moral e vital que o casamento heterossexual. Putz, para explicar isso aí, precisa muito esforço. Tá bom, onde tem casamento homossexual? O que acontece com as famílias, os dados? Para explicar isso aí, seria 10 anos de estudo, pessoal. Você tem que se dedicar 10 anos academicamente à questão. Certo? E aí você tem tanto conhecimento que é o seguinte, ninguém entende o que você fala. Aquilo que é evidente para você, certo? É oculto e misterioso para os outros. Certo? Enquanto você tentar o seguinte, não, peraí, deixa eu tentar pegar essas duas ideias e fazer uma analogia adequada que prova que elas são díspares. E aí, dessa analogia, assim, não, em 2 meses, 3 meses, você tira inúmeras diferenças entre essas duas ideias, essas duas instituições, certo? Que provam que há uma disparidade incrível entre elas. Entendeu? Mas isso aí o quê? O conhecimento do raciocínio analógico e simbólico, ele apressa, certo? O seguinte, ele apressa o processo que vai selecionar que dados você vai estudar. Entendeu? Que assim, tá, imagina aqui, eu quero provar que casamento homossexual e heterossexual não é a mesma coisa, qualitativamente não é a mesma coisa, não tem o mesmo valor. Bom, que dados você vai estudar para chegar a essa conclusão? A relação entre as pessoas, o significado de amor para um e para o outro, os efeitos biológicos do sexo heterossexual e do sexo homossexual. Qual é a clave? Quais são as coisas que você vai ter que estudar para achar ali uma diferença significativa? Então, você já tem que fazer uma seleção do que você vai estudar para chegar a uma conclusão, não é isso? Como é que você vai fazer essa seleção? Pois é, o raciocínio analógico vai te ajudar muito nisso. Se você conseguir entender, certo? A diferença simbólica entre uma coisa e outra. Você olha, a diferença fundamental, qualitativa, deve estar nesta área, porque você já intui isso da analogia geral. E isso economiza o seu tempo. E aquilo que economiza o seu tempo, entendo também o seguinte, quando o seu tempo de estudo é preservado, aquilo que você aprende é mais facilmente comunicável. Um negócio que demorou 20 anos para você aprender. Você pode falar para os outros, mas você não pode dar para os outros a certeza que você tem disso, em tempo hábil. Não, tá bom, então, olha, eu demorei 20 anos para estudar isso, você vai demorar no mínimo 2 anos estudando comigo. Você entendeu? Então, isso aí é impraticável. Para o debate público, para as questões públicas, isso aí é impraticável. Não é assim, não, olha, vamos fazer todo mundo,
ser especialista, certo? Em filosofia moral, para a gente julgar se deve ter uma classe científica de moralogistas ou não. Isso é infactível. Entendeu? Não? Não dá. Então você tem que ter jeitos de comunicar a verdade por um atalho. Você tem que ter um atalho para comunicar verdades fundamentais, certo? Que vão decidir a política, vão decidir a legislação, vão decidir os costumes e vão moldar os sentimentos não desta geração, mas da próxima. Então, é difícil dar uma ideia adequada da importância do conhecimento real do simbolismo. Isso, mesmo que você não esteja, como ele falou, mesmo que você não esteja nem um pouco interessado nos temas próprios do René Guénon. Eu acho que o tema central da obra dele, que é a metafísica oriental, é a coisa mais interessante do mundo. Para mim, é a coisa mais fascinante, mais cativante. O que eu quero saber? Eu quero saber esse negócio aqui. Mas você pode estar totalmente desinteressado nesse tema. E ainda assim, eu digo, não, olha, mas a parte do simbolismo, não simplesmente de aprender que existe simbolismo, mas se familiarizar com o senso do raciocínio simbólico, saber fazer isso, vai te dar armas para reconquistar um pouco do espaço na sociedade que é necessário reconquistar. Eu acho que era isso.